Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia. Hoje vamos falar da Base Nacional Comum Curricular, das competências para o ensino de matemática e de ciências. Vamos ver o que temos aqui. No ensino fundamental, tem um compromisso com o letramento matemático. Assim como você tem com a alfabetização, é uma etapa de conhecimentos básicos em todos os componentes curriculares, na história, na geografia. Então, falamos que é um letramento. Então, as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, isso é o letramento matemático, né? É o princípio das ideias, é o princípio de usar essas habilidades que envolvem esse raciocínio lógico-matemático para a resolução de situações problema. Mas qual é o conceito da matriz do PISA, um importante órgão que promove avaliações sobre o letramento matemático? É a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Ou seja, é o pensar matematicamente. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões necessárias. Então, esse letramento matemático, ele traz para a matemática uma reflexão sobre até as ações cotidianas em que se usa determinado conhecimento. A conta no banco, a conta de água, a conta de luz, né? Como que esses princípios básicos me ajudam a compreender situações da vida cotidiana. O que mais podemos dizer sobre o letramento matemático? Ele assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, né? Porque ela é um aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico, estimula a investigação e pode ter um caráter de fruição, ou seja, um caráter prazeroso e não um caráter de sofrimento em relação à matemática. Ainda sobre o letramento matemático, o desenvolvimento dessas habilidades ele está intrinsecamente, né, muito relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática. Então, com base nisso, né, com base nessa análise das situações da vida cotidiana, como já citei, a conta de água, a conta de luz, a conta do banco, de outras áreas do conhecimento e da própria matemática. Às vezes a matemática é serviço, né? A matemática junto com outras áreas, por exemplo, a questão da demografia, da estatística, que é junto com a geografia, não é? Demografia histórica. Então, é o uso da matemática aplicado para quem tem uma base, um letramento matemático. E agora, da questão desse letramento, dessas primeiras noções, a aprendizagem matemática. Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e de modelagem, eles podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática. Falamos aqui a modelagem no sentido de oferecer modelos, de oferecer referências ali dessa resolução de situações de problema. Então, o motivo pelo qual são ao mesmo tempo objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. Ou seja, esses processos eles são o objeto de estudo, mas ao mesmo tempo são uma metodologia para a resolução
dessas situações problema. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o raciocínio matemático, para o letramento matemático. Então, quais que são esses processos? Raciocínio, representação, matemática é uma linguagem, não está no campo das linguagens classificado pela BNCC, mas é uma maneira de representar um pensamento, dois, mais, né? O mais é a cruzinha, dois, igual, é uma representação, quatro, e todos os símbolos ali são maneira de representar essas ideias, seja as ideias numéricas, que são o 2, o 4, e as ideias de procedimentos, o mais, o igual, né? Representação, comunicação, a maneira de comunicar essa ideia, de comunicar o pensamento, e a argumentação que vem junto com essa comunicação. Quando a gente propõe que o aluno explique como ele chegou a determinado procedimento, como que ele respondeu determinada situação, problema. E são todos fundamentais para o desenvolvimento do pensamento até computacional. Não só relativo ao computador, né, mas esse pensamento da máquina, de entender como a máquina às vezes trabalha, né? A operação no celular, as operações no computador e em outros ali elementos digitais em que a gente tem ali que compreender o raciocínio matemático. Então, quais os eixos da matemática, né? Como que ela se estrutura ali? Tem o campo da aritmética, em que estão os números, as operações, né? A álgebra, que é a busca de variáveis. É claro que a álgebra no primeiro ano ela não é complexa como a álgebra no oitavo ano, que é x mais y, mas é sempre buscar aquele dado que falta. A geometria, a probabilidade e estatística, né, que é aquela parte que se dizia que era o tratamento da informação, que se tem informações estatísticas, que se coloca em gráficos, em tabelas, para se representar essa estatística, e a resolução de situações problema, sempre como fio condutor de tudo isso. Então, para que o aluno entenda essa matemática de maneira prática, ele vai compreender resolvendo situações problema que desafiem a sua inteligência. E agora, quando nós vamos diretamente para as competências de matemática, primeira delas, reconhecer que a matemática é uma ciência humana. Aí vocês vão perguntar, professora, mas não é uma ciência exata? O cálculo é exato, mas ela não é humana no sentido de sua natureza. Ela é humana a princípio, que é no sentido de ser uma construção humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos. Ou seja, todas as culturas em algum momento tiveram a necessidade de quantificar, de representar. Então, nesse sentido, ela é humana, nesse sentido, ela é cultural, mas a sua aplicação é de ciência exata. Ela é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos, tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho, né? Então a gente tem aí a questão do mundo do trabalho todo organizado em matemática, quantidade de horas, é o rendimento do trabalhador, o rendimento da máquina. Olha como a matemática ela é presente, ela não é uma ciência que acaba na escola. Desenvolver o raciocínio lógico é a segunda competência, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, tudo isso que viemos comentando são formas do ser atuar no mundo. Competência 3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos de diferentes campos da matemática. A aritmética, a álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de
soluções. O que é autoestima? Sempre se coloca a matemática como uma ciência difícil, né? O cálculo como algo muito difícil. Então, quando você proporciona que seu aluno crie a sua estratégia, você está dizendo que ele tem que ele tem capacidade de construir aquele conhecimento matemático. O próprio professor precisa desmistificar a matemática e se ver capaz de construir esse conhecimento e ajudar seu aluno nessa construção. Fazer observações sistemáticas, né, quarta competência, de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, ou seja, nesse uso cotidiano da matemática, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes dessa matemática, desse contexto numérico, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Olha, quando o aluno socializa suas estratégias, ele está realizando tudo isso. Socializa as estratégias depois de ter resolvido a situação, problema, ou tentado resolvê-la, é claro. Quinta competência, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as tecnologias digitais, que estão a serviço de todas as competências de todos os componentes, para modelar e resolver situações, problemas cotidianas, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. É isso da gente conseguir aliar a matemática com outros componentes curriculares, como eu citei, tecnologia digital, a geografia, as ciências. Entender, enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, ou seja, propor um desafio, uma situação que não existe na realidade, mas que se aplica. Uma situação verossímil, né, que pode acontecer, mas que não aconteceu. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões, é o que eu falei. Tentar resolver a situação, problema e socializar como resolveu. Utilizando diferentes registros e linguagens. Quais seriam essas linguagens? Aí entra o tratamento da informação, a probabilidade e estatísticas, gráficos, tabelas, esquemas, além de um texto escrito na língua materna, que pode ser a língua portuguesa, como uma maioria, ou a língua indígena, quando se está lá na comunidade indígena, na escola indígena, e outras linguagens para descrever algoritmos. Algoritmo é a continha, né? Então não precisa ser só aquela continha tradicional, mas ela pode vir em forma de fluxograma de dados ou outra forma de representação. Mais competências da matemática. Número 6. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base nos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, é aquele conhecimento matemático que sai da escola, vai estar ali a serviço de questões sociais, né? Como eu disse, as contas são um exemplo mais claro, né? E também vai ser colocado de uma questão de defesa da ética. Olha aqui, no processo ali da aprendizagem matemática se propõe interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas, de modo a responder questionamentos, buscar soluções para problemas, de maneira a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Já não é uma questão também da resolução do problema, mas uma questão que envolve mais a ética mesmo, não é? No sentido de trabalhar em prol do grupo, na defesa, na construção desse conhecimento matemático.